Graça e paz em nome de Jesus. Desejo para a sua vida, para a minha vida no dia de hoje, as ricas bênçãos do Senhor Jesus. Também desejo que o Espírito Santo te guie em todas as decisões, em tudo que você tem colocado diante dele e buscado. Creio que o Senhor falará contigo hoje. Neste dia será um dia onde as portas dos céus serão abertas sobre o seu coração, sobre a sua vida. Lembro-me que desde pequeno, quando nós tínhamos dificuldade em dormir, eu acho que a maioria aqui, e até você que acompanhará esta gravação, os nossos pais tinham o hábito de contar uma história para nós, né? E ali, contando aquela história, nós acabávamos pegando no sono, nós ríamos, nós gravávamos aquela história no coração, nós perguntávamos como aquela história tinha acontecido, aonde ela tinha acontecido, por que ela tinha acontecido, e ali ficava uma grande lição para nós, daquela história contada a nós. Nós tirávamos ensinamento, a nossa mente era desenvolvida, e quando contada aquela história de algum livro, nos incentivava à leitura. Nesta manhã, eu gostaria de contar uma história a você, uma história verídica, uma história que pode te ensinar, uma história que pode, nesta manhã, trazer ensinamento, desenvolvimento ao nosso espírito, para todas as coisas. A história e o tema da nossa mensagem de hoje é a história de Judas Iscariotes. A história de Judas Iscariotes está em Marcos capítulo 14, verso 10. Vamos conhecer então um pouco desta história. Primeiro ponto: quem era Judas Iscariotes? Certamente, se eu perguntasse a você, nós teríamos aquela visão, né, de aquele que traiu, né, aquele que trocou Jesus pelas 30 moedas, aquele que naquele momento deixou os princípios, e nós vamos ver que de fato isso aconteceu. Mas a vida deste homem, ela não começou assim. Ela começou no verso 10 dizendo assim: e Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos. E quando nós vemos aqui, o apóstolo Judas Iscariotes, ele foi escolhido por Cristo Jesus. Ele foi chamado por Cristo Jesus. Ele foi separado por Cristo Jesus. E detalhe, irmãos, Cristo Jesus, quando faz essa seleção e chama os apóstolos, a Bíblia deixa registrado e muito claro para nós que Jesus teve um período de oração. Ele não simplesmente escolheu. Ele não simplesmente apontou, jogou um dado, eu quero você, aquele outro, e você também, Judas Iscariote, vê. Não, ele teve um tempo de oração. Ele teve uma direção do Pai, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Todos aqueles que foram chamados, foram apontados por Deus. Não foi uma escolha sem sentido, sem nexo, não. O Senhor Jesus estava direcionado pelo Espírito Santo e foi direcionado e escolheu Judas Iscariotes para fazer parte do seu ministério. Então ele era um apóstolo de Cristo Jesus. Quando nós clicamos em cima do nome no dicionário de Strong, ali nos dá o conhecimento que o significado do nome de Judas é seja louvado. Também ele era da segunda descendência desconhecida de Cristo Jesus. Então este homem, ele começa o seu ministério sendo chamado por Cristo Jesus,
tendo esse privilégio de servir a Cristo Jesus, ele verá grandes coisas no ministério de Cristo Jesus, ele irá experimentar grandes coisas no ministério de Cristo Jesus. Também quem era Judas Iscariotes? Ele era do grupo íntimo de Jesus, ele comeu com Jesus, ele andou com Jesus, ele passou as noites, quando Jesus passou as noites em oração, Judas estava lá. Judas experimentou os milagres extraordinários que Cristo Jesus fez. Ele viu o milagre na vida de Lázaro. Ele experimentou quando Cristo Jesus para a tempestade. Ele vê Cristo Jesus andando sobre as águas. Ele vê e ele participa da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele era o apóstolo, ele era daquele grupo de intimidade de Cristo Jesus. Ele comeu junto, ele sorriu junto. Ele viu grandes libertações, demônios sendo expulsos pelo ministério de Cristo Jesus, ele experimentou. Ele foi instruído por Cristo Jesus, tudo o que deveria ser feito. Quem era Judas Iscariotes? Ele também era, e a Bíblia deixa muito claro, aqui em João capítulo 13, verso 29, ele era o tesoureiro de Cristo Jesus. Era ele, este homem, que cuidava das finanças. Ele era um homem capacitado, inteligente, um homem que foi colocado para governar aquele período de finanças. Ele sabia quanto tinha, ele tinha essa destreza para fazer este trabalho, ele foi separado para isso. E nós vamos ver que ele caiu justamente nesse sentido. Na ganância, um pouco lá à frente nós vamos ver este ponto, mas ele era o tesoureiro, o capacitado. Era ele quem governava as finanças. Ele tinha liberdade para isso, foi dado essa liberdade para ele. Então nota-se que ele não era e não começou, acredito eu, uma queda imediata. E nós vamos ver que foram quebras de princípios. Foi sendo negociado princípios. Então, quem era Judas Iscariotes? Repetindo, apóstolo, era do grupo íntimo de Jesus, era o tesoureiro de Jesus. E quem era Judas Iscariotes? Ele também era um líder. Nós vemos que quando aquela mulher pega aquele vaso de alabastro e derrama sobre a cabeça de Jesus, ele incentiva e ele também fala. Por que ela estava fazendo aquele ato? Não era melhor dar aos pobres? Ele tinha uma liderança, ele era um líder. Ele tinha, como líder, ele era um homem que influenciava. Então ele tinha qualidades boas. Ele foi chamado por Cristo e poderia ter sido uma grande bênção. Mas continuando a história deste homem. A história de Judas, nós vimos o primeiro ponto. Quem era Judas? O segundo ponto. O que fez Judas Iscariotes? O que ele fez? O verso 10 aqui, a parte B do versículo, diz assim: foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Vamos ver também, que nos dá um grande detalhe ainda, o verso 17 a 20, que diz assim: ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Primeiro ponto aqui, nós vamos ver que ele sim traz Jesus, mas antes de trair Jesus,
ele trai o seu próprio nome. O seu nome que no princípio eu coloquei, que era ser louvado, que poderia trazer o louvor através do seu nome, através da sua vida, através da sua atitude, ele começa a ser corrompido. E a vergonha começa a se instalar, a ponto de tanto o seu nome quanto a sua vida tornar-se vergonhoso. Um ato de vergonha, um ato onde o seu nome não se torna mais honrado, louvado. Eu, Jonatas, particularmente, eu nunca vi, talvez tenha, talvez alguém aqui no ambiente, ou você que irá me escutar, talvez já tenha visto por aí alguém com o nome de Judas, eu nunca vi. Nós geralmente não colocaríamos um nome destes, porque nós lembramos da história. Nós lembramos do que este homem cometeu. Nós lembramos que ele se tornou uma vergonha. Antes de trair Jesus, ele também trai o seu talento. Judas, como eu disse, ele poderia ser conhecido como aquele que administrava bem as finanças de Jesus. Ele era o tesoureiro. Ele poderia governar bem essas finanças. Ele poderia indicar bem essas finanças. Ele poderia ampliar muito mais e fazer com que todas as coisas acontecessem muito melhor do que estava acontecendo a respeito das finanças. Ele poderia ser um bom administrador. Ele podia, no momento da sua fraqueza, pedir ajuda ao Senhor. Mas não. Além de trair o seu talento, como a sua forma administrativa, ele poderia também ter sido um grande ganhador de almas. Ele poderia, se não tivesse traído também os seus talentos, ter marcado a igreja primitiva com as suas pregações, com os ensinamentos que recebeu do Senhor Jesus. Ele poderia ter sido estandarte, uma bandeira da igreja daquele tempo e até os dias de hoje como um exemplo para nós. Mas não. Optou por negociar. Optou por quebrar princípios. E aí nós vemos que em vez de ter o seu talento visto, nós começamos a observar e ver que ele se torna um homem egoísta, avarento. Nós percebemos que ele também se torna materialista, mercadejante, usava palavras para obter os seus interesses, enriquecer com os seus talentos. Uma coisa triste. E aí nós vamos vendo também que o que fez Judas Iscariotes, e aí é onde eu quero chegar, ele trai Jesus. Ele traiu Jesus. A Bíblia diz que ele trai Jesus em Mateus, verso 26, 49, com um beijo. Ele traiu Jesus com um beijo. Eles eram amigos. Ele estava ali no rol de intimidade, de amizade. E com um beijo ele traz Jesus. Ele traz Jesus também em Mateus capítulo 26, verso 15. Diz muito claro que ele traz Jesus por moedas, pelo dinheiro, pela sua ganância, por aquilo que estava cobiçando o seu coração. E aí é onde nós devemos cuidar em todas as áreas, em todos os sentidos. Quando a pessoa não tem, fica um pouco mais difícil, não que ela não possa, mas fica um pouco mais difícil dela cair
em determinadas tentações de quando ela tem aquele livre acesso. No meu tempo de seminário, nós não tínhamos tanto acesso à internet, à televisão. Eu até brinco com a minha esposa que até a revistinha do Avon a gente cuidava, né? Só que agora eu tenho acesso. Eu tenho acesso à televisão, eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso à rua, eu tenho acesso a pessoas. E aí é onde tudo facilita. E se nós não estamos cuidando com o coração, com a ajuda do Espírito Santo, se torna tudo mais fácil. Mas agora eu tenho acesso. E porque tenho acesso, eu tenho a opção de fazer isso. Mas porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu peço a ajuda dele a cada dia. Eu não quero cometer isso. E Judas, ele tem acesso agora. Está facilitado. É a cobiça do coração dele. Começou a quebrar princípios, começou a roubar das ofertas de Jesus, começou a tirar daquilo que não era dele, começou a negligenciar, começou a fazer parte do pecado. Como aquelas palavras que já ouvimos, não dá nada. Ah, não dá nada fazer isso. Ah, não dá nada cometer aquilo. Ah, tudo bem fazer isso, tudo bem praticar aquilo. Só que isso são quebras de princípios da palavra de Deus. E quebra de princípios irá nos afastar de Cristo Jesus. E aí aí está instalado um grande perigo. Ele também traz Jesus. E isso parte de Judas, procurando as autoridades para entregar Jesus. A Bíblia deixa claro que é Judas que sai daquele momento de comunhão e ele procura os sacerdotes. E ele negocia Cristo Jesus. Se tornou um homem frio, calculista, duro de coração, porque nós vemos que em toda essa história, irmãos, nós vemos Cristo Jesus tratando Judas com tanto amor, com tanto carinho. Te provo isso que, como onisciente, sabendo de tudo, Jesus parte o pão da ceia e dá a Judas. Te provo isso que Jesus lava os pés dos apóstolos e ele, Judas Iscariotes, está incluído nisso. Visando o arrependimento, visando a restauração deste homem, mais um homem calculista, tomado pelo pecado, e abre parênteses aqui, o pecado cega. O pecado tira a visão. O pecado deixa a pessoa perdida, muitas vezes roubando o seu sentido. Durante essa história, também, como vimos no ponto 1, quem era Judas Iscariotes, o ponto 2, o que fez Judas Iscariotes, e eu quero trazer para o final desta ministração o ponto 3, como terminou Judas Iscariotes. O verso 21 diz assim, de Marcos capítulo 14. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, aqui Jesus falando, mas ai daquele, olha, muito sério, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Meu Deus, que fim trágico, que fim triste. Como terminou Judas Iscariotes? Pelas próprias palavras do Senhor Jesus, era melhor nem ter nascido. O final que esse homem trilharia era um final, e foi um final angustiante, triste, porque
Em João capítulo 13, verso 2, Judas Iscariotes termina com o coração cheio de Satanás. A Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Judas. Um coração que foi ministrado pelo Senhor Jesus, um coração que no começo foi cheio do Criador, da porta da salvação, do Alfa, do Ômega, do princípio, do meio e fim, do Criador do universo, do próprio Deus. Agora este homem, por quebrar princípios, por optar pela sua ganância, o coração dele está cheio de Satanás, está cheio de trevas, está cheio daquilo que não é vida, está cheio de angústia, de morte. Como terminou Judas Iscariotes? Coração cheio de Satanás, melhor era que nem tivesse nascido, afastado de Jesus, não pela opção de Jesus, mas pela opção dele próprio, dele mesmo. Afastado de Jesus, afastado da intimidade de Jesus, afastado do pacto, das alianças, de tudo aquilo que ele experimentou, de tudo aquilo que ele viu, de todas as promessas que estavam estabelecidas, afastado. Cheio de remorso. A Bíblia mostra em Mateus 27, verso 3 e 4, que Judas, depois de toda essa situação, que Jesus é preso, espancado, esbofeteado, ele pega as 30 moedas de prata e ele vai até sumo sacerdote e volto lá no dicionário Strong, quando diz essa palavra remorso, ela nos dá também a palavra arrependimento. Arrependido, ele joga as moedas e os sacerdotes diz a ele que eles não têm nada a ver com isso. E eles não ficam com a moeda e dizem que era preço de sangue. Arrependeu-se, sim. Mas sabe, irmãos, olhando para este texto, eu vejo que Judas ele vai procurar as pessoas erradas. Com este arrependimento, ele deveria buscar o Senhor Jesus. Ele deveria ter buscado Deus, ele deveria ter colocado o seu coração diante do Senhor com arrependimento, com quebrantamento. Mas não, ele vai com o seu remorso atrás daquelas pessoas que ainda, assim, não têm uma direção de Deus, foram instrumentos para levar Cristo Jesus à crucificação. Não vive o mesmo ambiente que viviam os apóstolos e Cristo Jesus. O que sairia de bom? Quais os conselhos que sairiam dali? Procura as pessoas erradas e cheio de remorso. Como terminou Judas Iscariotes? Mateus 27, verso 5 e Atos 1,18 diz que ele termina com o seu próprio suicídio. Com tudo isso que viveu, com tudo que viu, com o coração cheio de Satanás, ele termina tirando a sua própria vida. Em Atos, eu quero ler para você, no capítulo 1, verso 18 diz assim: Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Suicídio, final triste. Final aonde podia ser diferente. E aí você poderia me perguntar assim, nossa, mas com tudo isso que ele praticou, que muitas vezes nós praticamos, erramos e pecamos, eu quero te dizer que tem uma saída.
Eu quero te dizer que 1 João capítulo 1, verso 9, e era isso que Judas deveria ter procurado, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. E como conclusão, eu quero te deixar um exemplo de quem pecou, de quem agiu também de uma forma triste, mas no final de tudo, ele procura a pessoa certa. Ele se arrepende com um quebrantamento. Ele coloca tudo aquilo que ele estava vivendo diante do Senhor. Quero apresentar para você a vida de Davi, aonde no Salmo 51, verso 1 e 7, se você conseguir abrir, senão eu vou ler aqui, você só anota, por favor. Salmo 51, verso 1 a 17, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. E nós conhecemos a história deste homem, o final aonde Deus perdoa a vida de Davi, restaura o seu ministério, traz a paz sobre o seu reinado, porque ele coloca o seu coração, a sua vida, em arrependimento diante do Senhor. Eu quero te dizer que no dia de hoje, eu tenho, você tem, nós temos um Salvador. Um Cristo Jesus que está pronto para te perdoar, para te abraçar, e Ele nunca te abandonará. Ele está de braços abertos. Ele quer te receber no dia de hoje, independente do que você fez, como você fez e de que maneira você fez. Se você estiver arrependido e colocar o seu coração pedindo ajuda dele, prontamente Ele te abraçará, prontamente Ele te perdoará, prontamente Ele estará contigo. Quero deixar esta palavra ao seu coração e gostaria de encerrar fazendo oração pela sua e pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, por esta manhã. Que esta palavra fique, Senhor, de ensinamento, de prudência para nós. Que possamos em todos os momentos olhar para Ti, buscar a Ti. Senhor, que quando pecarmos, porque pecamos, somos pecadores, que prontamente possamos ir aos Teus pés, Senhor,
buscando o arrependimento, o choro, o quebrantamento. Senhor, não nos deixa tornar duros, insensíveis. Senhor, mas que o Teu Santo Espírito possa apontar todas as vezes que estivermos saindo do trilho. E se porventura alguém já saiu, clamamos, Senhor, que ao pedir o socorro do Senhor, temos a certeza que prontamente o Senhor perdoará, que prontamente o Senhor fará uma grande restauração no coração, na alma, no corpo, no espírito. Sabemos que o Senhor é um Deus perdoador, um Deus de amor. E clamamos, Senhor, nesta manhã, pela Tua graça, pelas Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha um bom dia, graça e paz.